Tá chegando o nosso pessoal aí para a gente começar a nossa live, né? Segundo dia, e hoje nós vamos estar falando sobre as armaduras como mecanismo de defesa. Então nós aprendemos sobre que ontem, né? Quero dar uma palhinha enquanto está chegando aqui o pessoal, que nós falamos ontem sobre as armaduras que nos protegem, que criamos emocionalmente. Elas são uma espada de dois gumes, muitas das vezes, né? Que elas vão gerar algo positivo, que é criarmos uma autodefesa, que precisamos ter isso emocionalmente, mas não deixar que essa armadura esconda a nossa essência, né? E uma palavra muito interessante que eu ouvi no domingo, ouvindo uma pessoa, ele falou para mim assim: bispo, eu criei uma armadura emocional, me fechei para tudo e descobri no decorrer dos anos, que eu me tornei a própria armadura. Então ele perdeu a sua essência e a armadura tem que saber ser usada, né? Como utilizar como utilizar a armadura, quais são as ferramentas para nós desenvolvermos uma armadura inteligente, que eu estava falando ontem, será na sexta-feira, no último dia, ok? Até lá, nós vamos falar sobre esse assunto, como armadura emocional, como uma espada de dois gumes. Então isso aí é muito forte, muito tremendo. Ok? Então vamos... Deixa eu só pegar um negócio aqui. Nós vamos começar, ok? Então, nós terminamos com uma frase ontem, e daí que nós vamos partir para a nossa live de hoje, porque as lives se interligam, né? Então é só, se você não viu a de hoje, você pode ver, está aí no Instagram, e também hoje eu estou inaugurando o meu canal no YouTube. Então, um momento de vitória. Então, se você quiser participar, vai lá, faça a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal e automaticamente marque o sininho, que vai ter sempre algo novo todo dia. Vou voltar com o meu café espiritual, com muitas informações, com muitas coisas, e vai ser sensacional. Esse canal vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas, que esse é o meu propósito. Então, foi criado hoje, agora, em 50 minutos. 51 minutos, uma hora que foi criado o meu canal no YouTube. Você pode ir lá, e nós já temos mais de 20 inscritos, né? Então está começando agora. Nos ajude a divulgar isso e marque lá que você vai receber. O link para entrar está na bio do sino. Ok, o link para entrar está na minha bio, que eu tô aqui com o meu coach aqui de mídia, que é o Bruno Brandão. Dá um pulinho aqui, Bruno, para o pessoal te conhecer. O Bruno vai vir aqui, ó. Esse aqui é o cara, ó. Esse aqui é o cara, tá vendo? É o cara da mídia que tá fazendo todo o projeto para mim, uma pessoa muito especial. Meu diácono, além de ser diácono, é um cara altamente qualificado para essa função. Ele tem me ajudado bastante. Ele que tá fazendo essa parte aí toda para mim. Então você pode ir na bio e vai lá e se inscreve. Deixa eu se inscrever no meu canal não, porque ó, vai vir cada coisa que vai acabar o programa aqui daqui a pouco, né? Que eu estou fazendo ao vivo. Nós vamos entrar aqui no estúdio, já estou no estúdio, e nós vamos estar aqui gravando até de noite. Hoje já fiz um gabinete de 4 horas pela manhã, e é isso aí, a gente tem que trabalhar muito, porque a Bíblia diz que é do muito trabalho que vem os sonhos, né? Então essa é a grande realidade. Então vamos lá, gente. Quero começar com a última frase que eu li ontem, que diz o seguinte, né? Desse modo, as armaduras que colocamos com a única intenção de nos proteger acabam se tornando um obstáculo para a possibilidade de se abrir para o universo. Nossa, isso é muito profundo, Então, nós vamos aprender hoje sobre as armaduras emocionais como mecanismo de defesa. E utilizamos essas armaduras que são geradas para nos guardar, né,
diante das dificuldades que passamos na vida, para enfrentar a realidade ou evitar o sofrimento. Sempre tem esse objetivo. A armadura emocional, quando nós criamos uma forma de nos proteger emocionalmente diante de tudo que passamos na vida, daquilo que vem de forma externa, né, que é ocasionado pela própria vida, que é ocasionado pelas pessoas que estão à nossa volta, de pessoas que vão, de uma certa forma, em algum momento, nos causar algum tipo de dano, de dolo, e nós precisamos de uma armadura para não deixar com que os pensamentos, as atitudes ou aquilo que as pessoas pensam não atinjam aquilo que nós cremos e naquilo que verdadeiramente nós somos. E o perigo de criar as barreiras emocionais, elas sempre vão gerar, é como uma faca de dois gumes, né? E esse é o tema de todas essas lives. Por quê? Porque a faca de dois gumes, ela tem serra, uma parte é lisa e a outra tem uma serra, mas ela corta dos dois lados. Então, e nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Porque é muito perigoso isso. É muito perigoso criar uma autodefesa quando não sabemos criar isso de forma inteligente. Podemos nos fechar para o universo, nos fechar para o mundo. E é muito interessante isso acontecer. Bom, como pastor há muitos anos, eu sempre recebo pessoas, às vezes, que vêm de outros ministérios. Eu vou citar exemplos práticos para que você possa entender tudo que eu estou falando dentro de uma realidade, né, neurocientífica. As pessoas, elas chegam na igreja, e aquelas que têm chamado ministerial, aquelas que têm chamado de Deus para exercer uma função, um chamado especial de Deus para realizar uma obra, e pessoas com talentos, pessoas que chegam muitas das vezes aqui feridas, porque passaram em outros lugares, e esse estar em outros lugares fez com que essas pessoas criassem um autobloqueio. E quando elas chegam, a primeira coisa que elas fazem olha, eu quero só assistir culto, eu não quero me envolver com nada, eu não quero saber de nada, eu preciso de um tempo. Então você vê como é que a coisa, ela se torna, como vira literalmente uma espada de dois gumes. Por quê? Porque onde ele estava, é onde ele estava. Então, não deu certo, aconteceu alguma coisa, beleza, mas estou indo para outro lugar, é outras pessoas, é outra visão. Então não deveria de haver essa autodefesa quando se chega em outro lugar, mas é aquilo que nós estamos ministrando aqui, essa armadura que nós criamos para nos defender. Na maioria das vezes ela também serve para nos prender, para nos amarrar, para nos fazer cativos aqui, na nossa mente, no nosso intelecto, porque tudo parte aqui. A mente é o maior campo de batalha que existe na vida do ser humano. Está na mente. O campo de batalha maior está na mente. E isso é tão interessante porque nós utilizamos essas armaduras para enfrentar a realidade ou evitar o sofrimento. Esse é o fundo de tudo. Então, para enfrentar a realidade e para evitar o sofrimento, né? Então, desse modo, evitaremos sentir mal-estar e nos protegermos daquilo que consideramos graves ameaças. Então, como as seguintes situações. Então, nós vamos ver como as seguintes situações que eu vou citar aqui, elas podem tanto a nossa armadura para nos defender e não permitir que ela seja tão forte que nos impeça de viver algo novo. Então, como dosar isso, né? Como criar uma armadura inteligente ao ponto de eu poder criar uma armadura, de poder me proteger emocionalmente, porque nós temos que fazer isso. Isso é saúde mental, ok? Isso dentro da neurociência é saúde mental, nós precisamos criar isso.
não permitir que pessoas influenciem as nossas emoções ou que os pensamentos delas influenciem as nossas emoções ou aquilo que a gente sente. Então isso é muito interessante. Você já se deparou com alguém que não gosta de você? Se você se deparou com isso, ou aliás, você tem que se deparar com isso, porque se você tiver as pessoas que gostam apenas de você, você vai ter um problema sério na vida, porque você vai descobrir que você não tem personalidade, ok? Então todas as pessoas com personalidade, elas vão ter pelo menos 25% das pessoas que fazem parte da nossa vida, da vida, não vão gostar da gente. E isso é estatística, tem que ser assim. O importante é a gente alcançar os 75%. Como vamos alcançar isso? Como vamos alcançar pessoas que nos admirem, que gostem de nós, né? Através da nossa essência. E as armaduras, elas nos protegem, mas muitas das vezes nós deixamos ela lá para evitar viver a realidade daquilo que está acontecendo, e aí essa armadura, ela passa a ser uma espada de dois gumes, e ao mesmo tempo, daqui a pouco, ela está nos prendendo, está nos impedindo sempre de viver o novo de Deus na nossa vida. Isso é uma realidade muito forte, né? Então nós não podemos fugir isso. E é interessante que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: o senhor sabia que eu não gosto do senhor? E eu olhei para essa pessoa e falei assim: é mesmo? Mas por qual motivo que você não gosta de mim? Não, porque eu vi muita coisa e tal, não sei o que. Eu falei: tá tudo bem, então eu quero dizer para você que isso é um pensamento seu. Eu respeito, mas eu não vou deixar isso entrar no meu coração, porque o sentimento é dele, não é meu. Então ele com o pensamento dele e eu com a minha realidade de vida, com a minha essência de vida, e a armadura que eu criei é apenas para me defender, mas não para esconder a minha essência e quem verdadeiramente eu sou, né? E isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que às vezes a gente se relaciona, muitas pessoas que nós temos contato, e essas pessoas, elas mostram ser alguma coisa, depois de anos elas revelam quem são. Por quê? Criaram armaduras emocionais e se esconderam atrás delas e perderam a sua essência, mas a essência está lá e um dia aparece, e vai ter dias que nós vamos nos assustar, nós vamos ficar impressionados de acreditar que pessoas com o perfil que tinham possam tomar tais palavras, tais atitudes, e nós ficamos chocados. Porque uma coisa que é muito interessante, inclusive eu estava falando isso ontem na live, que uma pessoa autêntica, uma pessoa com essência, né, automaticamente nós conhecemos ela e sabemos, ela é assim, que por mais que ela não seja aquilo que nos agrade, ela sempre vai mostrar o que é, e esse mostrar o que é nos faz entender que aquela pessoa é daquele jeito, e nós vamos amar e vamos aprender a respeitá-la, independente do que elas fazem ou do que elas falam, porque também sabemos que temos uma natureza pecaminosa, que temos os nossos erros, as nossas falhas, e aí vai sempre haver o perdão, vai sempre haver um entendimento, mas entender pessoas vulneráveis é muito complicado. É muito complicado. Pessoas que são vulneráveis, elas criaram essas armadilhas tanto para o lado para proteger, que virou uma autodefesa tão forte, que mudou a sua essência. Mas ninguém muda a essência, fica apenas escondida atrás de uma armadura. E esse não é o projeto, da neurociência, de nós termos uma armadura emocional. E no último dia nós vamos aprender como formar essa armadura emocional sem que roube de nós a nossa essência e verdadeiramente quem somos, e isso é uma coisa que nós vamos aprender, né? Então, nós criamos uma autodefesa para evitar o mal-estar e para nos proteger daquilo que consideramos graves ameaças, com as seguintes situações. Nós vamos ver então agora as armaduras como mecanismo de defesa. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as relações com os demais, com as demais pessoas, né? E nós criamos uma conjectura, e isso é muito forte, muito realidade. Tudo isso que eu estou falando, gente, são coisas reais e atuais,
né, que são pouco ministrado, pouco falado. Nós temos medo de que nos julguem, né? E aí nós evitamos relacionamentos que pensem mal de nós ou da nossa forma de ser, não seja tão adequada. E dessa forma nós escondemos a nossa essência enquanto oferecemos aos demais aquilo que acreditamos que eles esperam e desejam. E aí nós vamos ficar automaticamente condicionados a viver ao que as pessoas querem, o que elas pensam. Muitas pessoas talvez diriam para você assim: mas eu acho que você é assim, você poderia ser mais tranquilo, você poderia ser mais agressivo, você poderia ser um pouco mais para frente, ou um pouco mais para trás. Nós temos temperamentos diferentes. O importante não é o que as pessoas acham que nós temos que ser, o que você tem que ser. O importante é você não perder quem você é. E quando nós temos essa clareza, essa realidade, nós não vamos nos adequar a isso. Nós não vamos mudar em relação a isso. Nós não vamos conjecturar situações, vamos perder a verdade em nome da paz, nada disso. Nós vamos ser o que somos. E é muito interessante porque, com medo muitas das vezes das pessoas nos julgarem, né, das pessoas, o que elas vão pensar da gente, o que elas vão achar da gente, né, de que maneira elas vão entender isso aqui que a gente está fazendo, que a gente está falando. Como é que vai ser isso? Então, é uma coisa que nós não deveríamos de nos preocupar, certo? E nós criamos autodefesa para isso. Aí nós começamos a ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. É muito comum acontecer isso dentro da igreja, ok? Então, é muito comum ver isso nos púlpitos. Por quê? Porque um pastor, muitas das vezes, para manter a aparência, para manter o pastor do amor, para não ser uma pessoa de posicionamento, para não ser uma pessoa que põe a cara para bater, que muitas das vezes tem que resolver coisas, tem que ter um posicionamento, na maioria das vezes, radical, que mexa com muitas coisas ou com muitas pessoas, porque é a verdade. E você vai fazer isso como? Fazendo aquele meia boca de não, vou chamar um problema entre duas pessoas, aí param no gabinete, aí não, você precisa entender isso aqui, vai, pede perdão e tal, e muitas das vezes não resolve nada, é apenas para manter a membresia, para não perder o número de membros que tem dentro da igreja. Para a igreja é de Deus ou a igreja é sua, né? E nós vamos perder a nossa essência, quem somos, para segurar pessoas na igreja. Isso não existe, né? Porque as pessoas precisam nos conhecer verdadeiramente como nós somos. E nós vamos ser no altar, nós vamos ser embaixo do altar, nós vamos ser na rua, nós vamos ser em qualquer lugar. Aquilo que ela ver lá em cima do altar, ela vai nos ver em qualquer lugar. Então isso é muito importante. É lógico que nós não vamos ser ignorantes, né? Vamos maltratar as pessoas. Não estou falando disso. Estou falando de personalidade, estou falando de maneira de viver. E isso é muito forte, porque quando nós criamos uma armadura e ficamos com medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão julgar, né? E se elas vão pensar mal, se a gente está agindo de forma adequada ou não, né? E nós vamos escondendo a nossa essência, a nossa armadura, que tem que ser positiva, ela se torna uma faca de dois gumes e ela se torna uma prisão. E muitas das vezes você vai estar olhando, você vai estar falando o que você não sente, você está falando o que você não pensa, e você vai estar sendo falso, hipócrita, enganando pessoas. Então, olha como é forte esse assunto, porque você pode criar uma armadura e essa armadura tua não ter benefício algum, a não ser malefícios, né? Então, a primeira coisa que os nossos relacionamentos, eles precisam ser verdadeiros, precisam ter essência. As pessoas precisam ver em nós quem nós somos. É isso que vai agradar a alguns e desagradar a outros. E fazer o quê? Né? Não temos como agradar a todo mundo. É impossível isso acontecer. É impossível. E todas as pessoas que vivem no amor, que aquela pessoa de amor, aquilo tudo, são pessoas políticas. São pessoas que não têm um posicionamento, que não têm um pensamento. E quando tem, se escondem atrás de uma armadura
para não se expor, porque tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão julgar, tem medo daquilo que podem perder, tem medo daquilo que pode lhes acontecer com as suas ações. E quando nós temos convicções interiores de quem nós somos, nós não podemos mudar isso, ok? Então essa é uma realidade. Então a primeira coisa é essa. A segunda, que é muito importante, né? Que nós usamos como mecanismo de defesa, a armadura, primeiro é para não ter problemas com ninguém. E as pessoas acham muito bonito quando dizem assim, eu me dou bem com todo mundo. Meu querido, se preocupe com pessoas assim, ok? Se preocupe com pessoas assim, né? Com pessoas que agradam a todo mundo, que se dão bem com todo mundo, porque o dia que eles guardarem alguma coisa de um, de outro, eles vão guardar de você também. O dia que eles precisarem falar para você a verdade, eles vão dizer a mentira, porque eles estão acostumados a usar essa armadura. Então isso é muito preocupante. E eu estava falando ontem, vou repetir hoje, que nós criamos uma ideia na igreja de que quem é bom na igreja, quem são as pessoas que valem na igreja, as pessoas tranquilas, as pessoas de paz, as pessoas de relacionamentos, aquela coisa toda. Mas será que isso é verdade? Será que essas atitudes dessas pessoas são verdadeiras? Será que esse pseudo-amor, será que essa é verdadeiro? Até ele tirar a máscara e decepcionar você. Enquanto os autênticos, eles não vão decepcionar, porque vão ser sempre aquilo que são. Então, nós precisamos, foi criado essa ideia errada de que os calmos, os tranquilos são as pessoas melhores do que as outras. Todos nós temos personalidades diferentes, temos temperamentos diferentes, e nós não temos que mudar temperamentos para agradar pessoas. Nós temos que ser apenas de verdade. Temos que ter uma essência. E as nossas armaduras que nós vamos criar para nos defender é somente para nos defender e não para nos tornar a própria armadura e nos esconder atrás dela. Então, a segunda coisa que eu quero falar sobre você, sobre o segundo mecanismo de defesa que nós criamos, pelo qual nós criamos a armadura emocional, é sobre o futuro. Nós costumamos nos adiantar o que vai acontecer pensando em 1 milhão de cenários, de coisas diferentes, né? De como isso pode acontecer, do que vai acontecer, e aí nós então pensamos assim, eu preciso fazer isso aqui para ter o controle da situação. E olha, não temos o controle do futuro. A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Nós temos convicções do futuro, né? E as convicções do futuro, como eu estava falando ontem, que a única convicção que eu tenho de um bom futuro são as minhas sementes, porque a única voz que o futuro respeita é a voz da semeadura. Jesus falou lá em Gálatas, o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 6, certamente o que o homem semear, ele vai colher. Então, a única voz que o futuro ouve, respeita, é a voz da semeadura. Mas nós não temos controle do futuro. E nós queremos criar armaduras para o futuro e deixamos de viver o hoje, porque esquecemos que hoje é o futuro de ontem. E muitos estão estagnados, parados, porque criaram armaduras para o futuro, enquanto o futuro a gente não tem um controle. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Nós temos que trabalhar, nós temos que semear, nós temos que confiar em Deus, nós temos que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque muitas das vezes temos ansiedade, querer ver as coisas acontecendo de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito abrangente, mas muitas das vezes não vai ser assim, ok? Então nós precisamos entender que acreditamos muitas das vezes estar blindados e protegidos, porque já estaremos teoricamente preparados para o que está por vir. E nós criamos essa conjectura de que estamos preparados para o que está por vir. E será que é isso? Será que nós vamos conseguir
nos proteger, existem coisas que nós não vamos conseguir nos proteger. Eu quero contar para você um testemunho, né? Digamos assim, como as pessoas dizem. Alguns anos atrás, as minhas filhas engravidaram e as duas, no mesmo tempo, perderam o neném. Então, para nós foi algo, quem espera uma coisa dessa, perder uma vida, né? Minhas filhas muito novas e como nós criarmos uma armadura para nos defender de tais coisas? É impossível. Existem momentos que nós vamos ter que aprender, durante o momento, criar uma armadura. E essa armadura vem pela confiança em Deus. Essa armadura vem pelo tempo de comunhão que nós temos com Deus, o tempo de vida que nós separamos para Deus. Eu tive a oportunidade de ver uma filha minha, muito nova, com um feto morto dentro do ventre, com as mãos levantadas na frente do altar, adorando a Deus. No outro dia ela teria que fazer uma cirurgia para retirar o neném. Então, mas naquele dia o neném já estava morto. O neném morto dentro dela, mas ela estava cheia de vida, né? Então, olha que coisa interessante, a vida estava nela. A armadura que ela criou não foi uma faca de dois gumes, foi algo inteligente. Ela criou uma armadura para poder entender, porque nós não temos como entender isso, né? Como entender? Por que Deus permitiu isso? Não temos como entender isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não perdeu a sua fé, ela não perdeu a sua essência de adoradora, né? Então, isso é muito interessante, porque as armaduras, elas nos defendem, elas não nos mudam, elas não nos transformam. E é isso que nós não temos como olhar para o futuro e criar uma conjectura, porque nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas sim, quando temos uma armadura inteligente, quando temos uma armadura dentro da nossa própria essência, diante de tudo que somos, ela vai servir beneficamente, ela vai nos ajudar a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque nós precisamos desse autocontrole. Então isso é muito interessante, né? Porque aí vamos entrar, e depois que acabar essa live eu vou falar sobre inteligência emocional. Isso é uma coisa também muito fantástica. Então, o futuro não tem como, né? Então o problema é que, por mais que eu e você venhamos a pensar no futuro, o controle do futuro é apenas uma ilusão. O controle pertence a Deus, assim diz a Bíblia. Mas se eu tenho história com Deus, se eu tenho vida com Deus, se eu tenho sementes com Deus, queridos, não tem como dar errado. A nossa vida sempre vai estar nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. E eu tenho certeza que muitos milagres Deus assim fará na nossa vida, em nome de Jesus. E o Diego está dizendo aqui, o Diogo, né? Esse autocontrole é um dos frutos do Espírito Santo, sim, né? Então isso é interessante demais. Então eu quero levar você aqui essa questão do futuro. Vamos entregar na mão de Deus, confiar em Deus, porque existem momentos que nós ficamos assim, e principalmente aqui a igreja, acaba um mês, começa outro mês, começa tudo de novo, as contas todas de novo, e aí, como é que nós vamos... como é que Deus vai suprir esse mês de setembro? Somente pela confiança, pela fé, pela certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Então, senão você pira, senão você... a tua armadura, ela serve para você descansar, para você destravar a sua mente e acreditar que Deus vai suprir. Como vai suprir você esse mês de setembro que está começando? Não vai faltar nada para você, porque o nosso Deus não vai permitir que isso aconteça. Você que tem sementes, as suas sementes vão germinar. E você que não tem, aproveite para começar uma vida de semeadura, porque certamente Deus vai fazer com que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. E outra armadura como mecanismo de defesa, né, somos nós mesmos. Por incrível que pareça, temos medo das nossas reações,
dos nossos pensamentos, inclusive das nossas emoções. Por isso usamos tantas armaduras emocionais. Então, olha como é que isso é tremendo. Quem nunca teve medo das suas reações, não é? Quando você vai conversar com alguém ou resolver alguma coisa difícil, você fica assim, ai meu Deus, me dá controle, me dá autocontrole, porque a vontade que eu tenho de falar isso, de fazer aquilo, nós temos medo e nós criamos uma armadura, né, para evitar que falemos os nossos pensamentos, aquilo que passa pela nossa mente, inclusive as nossas próprias emoções. E nós vamos colocando armaduras, vamos perdendo a nossa essência, vamos perdendo o que temos mais de valioso que Deus nos deu, a nossa essência. E nós não podemos perder a nossa essência, nós vamos errar. Irmãos, coloque isso na sua cabeça, nós todos vamos errar. Você pode fazer uma escolha errada, você pode falar errado, você pode tomar uma atitude errada, você pode errar. O importante não é errar, o importante é se consertar. Você sabia que quando nós vamos estudar um pouquinho sobre liderança, vamos falar um pouquinho sobre sucesso, nós vamos aprender, isso é científico, isso é uma realidade, que o nosso sucesso está linkado a 70% das nossas quedas, das coisas que não deram certo na nossa vida, porque são elas que nos motivam, são elas que nos fazem levantar de novo e tentar mais uma vez, não pelas vitórias. Nós temos 30% de vitórias e 70% dos nossos fracassos e das nossas quedas. Olha que coisa interessante. Quando vamos olhar os homens mais milionários do mundo, os homens de maiores influências no mundo, nós vamos ver que foram pessoas que tentaram muitas vezes alguma coisa e, por fim, em algum momento, aquilo que ele tanto imaginava deu certo. Mas são as tentativas. Por quê? Porque eles caíram, mas não perderam a essência. E se levantaram. E foram mais para mais uma luta. Literalmente é um paradoxo. Porque se nós formos conectar a nossa vida com os sucessos, com as vitórias, queridos, nós vivemos em constantes lutas. Todo dia é um leão que nós temos para matar, todo dia é uma adversidade que nós temos que superar, todo dia é uma emoção nova. Às vezes acordamos alegres e vamos dormir tristes, e às vezes nós vamos ter um dia começando maravilhoso, muito ruim, daqui a pouco tudo muda, tudo se transforma. Então, como lidar com as nossas emoções, né? Então criamos essa armadura ao ponto de termos medo de nós mesmos e com medo de errar, e porque nós temos que acertar todas. Você não tem que acertar todas. Quem disse isso, né? A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz o seguinte, olha, que o justo ele pode cair por 7 vezes, mas de 7 vezes Deus o levantará. Caramba, que coisa incrível. Então significa que a queda do homem, mas o levantar sempre será de Deus. Eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de uma vida promíscua, eu estou falando das realidades da nossa vida, das nossas emoções. Nós muitas das vezes vamos falar o que para nossa esposa, o que não temos que falar na hora que não temos que falar. Nós vamos errar na criação dos nossos filhos. Nós vamos nos omitir em muitas situações que deveremos ter um posicionamento. Nós vamos ter muitos erros, certo? E são esses erros que vão nos ensinar a chegar ao sucesso, porque o sucesso é 70% feito dessas quedas, dessas dificuldades que enfrentamos na vida, mas que nos levantamos. E 30% somente daquilo que nós vivemos como vitória. Então, que você arranque essa armadura de medo, porque tem medo que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão dizer. Para com isso, as pessoas não têm nada a ver com a sua vida, com aquilo que você está escrevendo, com a sua história. Elas podem muito bem achar que nós poderíamos fazer tudo diferente, mas elas não são nós, não são nenhum de nós. E outra coisa, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu quero levar você a entender uma coisa. Sempre observa a vida da pessoa que está te criticando. E as pessoas que criticam a gente, que tem vida para criticar, nós devemos até
parar um pouco e pensar, porque aquela pessoa talvez tenha muitos resultados. As pessoas sem resultados, as suas ideias são só teóricas, porque se a própria ideia dela não muda a vida dela, como vai mudar a sua? Então não se preocupe com o que pessoas pensam, com o que elas acham, com como, da maneira que elas se manifestam. Isso não vai fazer diferença nenhuma no final, que é o resultado, certo? Então não tenha medo de você, não tenha medo das suas atitudes, porque quando nós sabemos quem somos, quando conhecemos a nossa essência, nós sabemos que vamos errar, nós sabemos que vamos falar, que vamos ser precipitados. E eu quero dar um exemplo aqui sobre os temperamentos, Bruno. Só um minutinho. Nós temos 4 tipos de temperamentos. Nós temos o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Todos eles têm coisas positivas e negativas. Todos eles. Então não existe um temperamento melhor. Todos têm. Mas os temperamentos, por serem diferenciados, eles nos ajudam na nossa personalidade, porque eles formam a nossa personalidade. Os nossos temperamentos formam a nossa personalidade. Então, quando eu vou, por exemplo, eu sou colérico. Colérico, ele fala, se esquentou, falou, e muitas das vezes sem pensar e tal, mas ele tem uma virtude, se arrepende do que faz. O melancólico, ele já evita de falar. Ele, quando fala ponderado, ele é mais calmo, é mais tranquilo. Mas também quando ele se estoura, ele não consegue perdoar. Então, você vê um paradoxo dos próprios temperamentos. Não temos como equilibrar, não existe pessoas perfeitas que possam te julgar e dizer o quanto que você deveria de ser a mais ou a menos, porque elas também fazem parte do mesmo pacote, porque são seres humanos, né? Então erra muito quem acha que é melhor do que o outro, ou que possa ter atitudes, mas não. Existe uma coisa chamada maturidade, e a maturidade, ela serve para os 4 tipos de temperamento que formam as nossas personalidades. E olha que interessante, que a maturidade de vida, maturidade espiritual, ela vai nos ajudar a observar e olhar as situações de uma forma mais ampla. E aí você vai ser muito mais ponderado em suas ações, em suas atitudes. Você vai pensar 2 vezes antes de falar, antes de agir. Isso tudo vem pela maturidade. Maturidade de vida, maturidade cristã, maturidade espiritual. Então, isso é um processo de vida. Isso não é conquistado da noite para o dia. Você não pode exigir de um jovem de 18 anos que ele tenha a cabeça de uma pessoa de 50, porque não tem. E nós que temos 50 anos, nós já passamos pela fase deles e entendemos que nós não fomos perfeitos como desejamos que todos os jovens de 18 anos também sejam perfeitos. Isso é uma utopia, isso é uma ignorância. Então, por isso, nós temos trabalhos diferenciados na igreja para jovens, para adolescentes, para crianças, porque fazem parte do seu ciclo de vida, da sua idade, que vão automaticamente, é lógico que a palavra de Deus vai nos ajudar e influenciar na nossa maturidade de vida, nossa maturidade espiritual. Isso é uma coisa fantástica. Então não se sabote, ok? Não se sabote por causa de A, B, C, né? Que aí é muito interessante. Você, muitas das vezes, quando escreve alguma coisa que confronta alguém, automaticamente você vê daquela pessoa o silêncio. Porque o silêncio mostra as armaduras das pessoas. Incrível que pareça, né? Porque elas não têm posicionamento. Elas deixam sempre a pessoa se expor sozinha. E quando uma pessoa se expõe sozinha e tem outras pessoas que precisavam tomar essas mesmas atitudes, eu estou aqui com a Adriana, que está participando, glória a Deus. Bruno, Deus te abençoe. Então vamos dizer aqui, citar a Adriana. Lógico que a sua funcionária é a sua nora maravilhosa, mas se você tem uma funcionária que não fosse a Lisandra,
que você colocasse para trabalhar e você dissesse, diga à minha cliente lá que eu não vou estar porque eu não posso ir e tal. Aí ela pega e diz assim, não, olha só, você não quer falar aqui com a Adriana, não sei o quê, porque tem medo de se expor? Ela ganha para isso, né? Ela tem uma aliança com você, independente de qualquer coisa. E quando nós perdemos isso, muitas das vezes os nossos funcionários, as pessoas que estão ao nosso lado, que deveriam de ter um posicionamento que você tem que ter o tempo todo, né? Eles nos sabotam, tentam nos sabotar. Mas, como você tem essência, você vai lá e toma a sua atitude e ponto final. E vai ser sempre o que você determinar e acabou. Mas você imagina uma cliente vai falar o quê? Poxa, Adriana é isso, Adriana é aquilo, e a funcionária é a boazinha. Então nós vivemos muito, isso aqui é muito comum na igreja, né? De ver sempre os bonzinhos e os maisinhos, por incrível que pareça, né? Até nos dias de hoje existe gente tão sem essência, tão sem personalidade, que eles não conseguem ter posicionamentos. Eles esperam você ter o posicionamento e ficam de longe ainda olhando assim, e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí eles vão ver sempre Deus te honrar, porque Deus ama pessoas que são assim. Jesus era assim, Jesus vivia dessa forma. Jesus nunca fugiu um confronto com os fariseus, com os saduceus. Jesus nunca fugiu um confronto de quando tinha que enfrentar os religiosos da época, mas pelo contrário, quando vamos ler a Bíblia, nós vemos pessoas, os discípulos, tomando posicionamentos com Jesus, por Jesus, em momento algum. Então não espere que pessoas tomem atitudes por você, tome a sua atitude, busque a sua essência e faça aquilo que tem que ser feito por você, e não se sabote, não se preocupe com as demais coisas, porque pessoas assim Deus sempre vai abençoar e vai proteger, e nunca vai deixar que elas se percam, e nunca vai deixar que elas fiquem sozinhas. Então fica uma dica muito especial para todos nós, porque essa armadura de defesa que nós criamos, que nós pensamos, estamos moderando a nossa forma de falar por quem? Pelas pessoas ou por nós? Ou por Deus? Então que seja por nós, que seja por Deus, não pelas pessoas que estão do seu lado e não tem posicionamento algum, e não tem personalidade, e já perderam a sua essência há muito tempo, né? Dentro do gabinete, dentro de um zap, eles até escrevem como você é importante, tudo. Mas eu vou te falar, quando a gente tem que honrar, a gente honra de público. E eu aprendi isso, quando a gente tem que honrar pessoas, a gente honra de público, né? Então, quando a gente não honra de público, não adianta chamar no gabinete e falar para a pessoa que ela é especial, não adianta mandar no zap que a pessoa é especial, isso fala-se de púlpito, isso fala-se de público, né? Então, muitas pessoas, elas não querem fazer isso, porque elas não querem se expor, elas não querem serem mal vistas, entre aspas. Não perca a sua essência, por nada, ok? Por nada, nem por ninguém, não se sabote, né? Não se sabote, não tenha medo. Eu lembro aqui na igreja que nós tínhamos um funcionário que era bem desprovido de muitas necessidades, era uma pessoa, e nós ajudamos tanto. Qual foi o final? Às vezes passava e eu falava assim, eu tenho que falar com ele, deixava isso para lá. No final a coisa ficou tão ruim porque faltou um posicionamento. E de lá para cá eu aprendi que eu não fico mais sem posicionamento. Doa quem doer, temos que ter, as pessoas precisam conhecer a nossa essência. Doa a quem doer. Seja você, amém? Por você e pelo Deus da sua vida. Faça tudo para Ele, tudo para a glória dEle, não para agradar ninguém. As pessoas que você talvez agrade hoje são aquelas que amanhã vão te dar a punhalada. As pessoas que talvez você agrade hoje são aquelas que um dia vão te desrespeitar. Então não faça por elas nada, faça por você, sempre por você. E pelas pessoas, faça o que a Bíblia ensina. Ame de verdade, tire a armadura, ame pessoas, cuide delas. Hoje eu tive a oportunidade de fazer um gabinete de 4 horas atendendo uma pessoa. 4 horas atendendo uma pessoa. Hoje
quase pastor nenhum faz isso, né? Mas eu estou aqui para ajudar pessoas, mas eu detesto pessoas que não têm personalidade e que perderam as suas essências. Vamos ajudar a todos, mas principalmente aqueles que são verdadeiros. Então, não se sabote, amém? Então, vamos lá? Se você puder escrever aí, amém. É interessante como pessoas, elas muitas das vezes, nós temos pessoas que vão nos causar mal, que vão nos fazer mal, e aí automaticamente, dentro da autodefesa, da armadura que nós criamos, nós vamos nos afastar. E temos que fazer isso. Isso é uma verdade. Nós precisamos fazer isso. Não adianta. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Então, essas pessoas que nos fizeram mal, muitas das vezes são amigos dos nossos amigos que convivem conosco. E eles têm amizade com pessoas que nos fizeram mal porque eles não perderam em algum momento a essência. E é como diz aquele ditado, né? Que pimenta nos olhos dos outros é refresco. E essa é uma grande realidade. É uma grande realidade. Então, muitas das vezes você cobre pessoas, você se expõe por pessoas, porque esse é o posicionamento que nós temos que ter. Mas muitas das vezes, pessoas não fazem isso por você. Então, cuide da sua vida, cuide muito bem do seu potencial, cuide muito bem, não permita que essa autodefesa faça você perder o amor pelas pessoas, faça você perder o amor pela obra de Deus, faça você perder a alegria de viver uma vida com Deus, amém? Que isso é o mais importante. Nós não podemos perder a nossa essência, e quando nós perdemos a essência, criamos uma armadura e achamos que todo mundo é igual, e não são. Existem pessoas que estão atrás da armadura e existem pessoas de essência, e essas pessoas que têm essência, se aproxime delas, ande com elas, porque elas vão ser de verdade como você. E isso é muito importante, né? Muito importante. E quanto aos demais, se afaste, não se relacione. É até difícil dizer a palavra conviver, né? Muitas das vezes, por ser igreja, aqui no meu caso, nós temos que conviver, faz parte. Mas você, muitas das vezes, tem o seu trabalho, tem a sua vida, você não precisa fazer isso, amém? Só chame para perto de vocês pessoas que têm personalidade, pessoas de caráter, pessoas de essência, que sabem se posicionar, que têm um posicionamento favorável ao reino de Deus, às coisas de Deus, ao que é certo. Não defender alguém, mas ao que é certo. Nós precisamos estar do lado da verdade. A verdade é a verdade. E Jesus ensinou o seguinte: olha, sim, não, que passadice é do diabo. Tem um monte de gente envolvido por Satanás porque não consegue ser sim ou não. Eles são sim, são não, são qualquer coisa para manter uma armadura e esconder verdadeiramente quem são. E se a gente pagar para ver, para conhecer essas pessoas depois de anos, nós vamos sofrer, ok? Então, em nome de Jesus, não tenha medo de você, tá? Se guarde aí, guarde a sua vida, que é muito importante isso acontecer, né? Vamos para uma outra armadura como mecanismo de defesa, que é o isolamento. Então, essa armadura nos empurra para o isolamento de nossos pensamentos e sentimentos. Obriga-nos a desconectar para nos proteger, para suportar o que está acontecendo sem sofrer. O problema é que ela impede também o contato com nós mesmos, né? Então, olha que coisa forte isso, o isolamento. Muitas pessoas elas estão criando nos dias de hoje, entrando nessa armadura. E eu quero levar você a entender o perigo dela, porque muitas das vezes nós achamos que viver só é algo que vai nos ajudar, é algo muito positivo, né? Não, vou ficar aqui sozinho, eu estou sozinho, eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho problema com nada, eu não vou ter dificuldade, eu estou sozinho aqui, vai dar tudo certo. Rapaz, isso é um perigo muito grande. Por quê?
porque ele nos empurra, né, para o isolamento dos nossos pensamentos e sentimentos. E nós começamos a pensar dentro de uma caixa. Nós passamos a sentir dentro de uma caixinha. E aí os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se tornam pequenos, se tornam exclusivamente baseado naquilo que nós estamos vivendo. E aí perdemos a visão, perdemos a amplitude. Então é interessante observar que quando Jesus ele falou, nós temos uma discussão hoje, que eu não quero discutir sobre isso, mas nós temos uma discussão teológica sobre templo, igreja, eu sou a casa, eu não temos que ir ao templo, porque o templo sou eu, o templo não está nisso, aquilo. Nós queremos um negócio, uma discussão sem nexo, sem propósito, que é tudo muito simples, está tudo escrito na palavra. Mas é interessante observar que como pessoas que se isolam, elas não conseguem, elas entram dentro de uma caixa, elas entram dentro de uma realidade emocional, é uma fuga. O isolamento é uma fuga. E aí você começa a perder a visão. Então nós começamos a observar o quão importante que Jesus falou sobre a comunhão, a koinonia, né? Que significa uma palavra grega, que significa comunhão. Como é importante nós termos comunhão, como é importante o ser humano ter relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, eles se relacionam. E quando diz a Bíblia que o homem foi formado, a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, façamos o homem a nossa imagem. Então havia um consenso entre os três, relacionamento. Deus não nos criou para viver isolado. E eu quero levar você a outra coisa também que é importante, que Deus havia criado o homem, e diz a Bíblia que Deus percebeu que o homem estava só. Significa só. Deus percebeu que a sua própria presença, a sua própria visitação, todos os dias estando com Adão, se relacionando com ele, não era o suficiente. Mesmo assim, havia uma insuficiência no caráter do homem. E Deus percebe isso, que ele estava sozinho. Então, se Deus percebeu que o homem estava sozinho, foi uma coisa que o próprio Deus percebeu, não foi Adão que disse, olha, eu preciso de alguém, eu estou me sentindo aqui. Foi o próprio Deus que percebeu que ele estava sozinho. Então, dentro de um homem, da natureza humana de um homem, existe a solidão, a tendência à solidão. O homem é muito fechado, sempre é mais fechado, a mulher sempre é mais comunicativa, mas o homem, ele precisa de compartilhar, ele precisa de ter companheirismo, relacionamento, não só com esposa, não estou falando só sobre isso, estou falando ciclos de amizade, de pessoas, né? Seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja na família. E o isolamento, ele nos rouba isso, ele leva o homem à solidão. A solidão pelo qual Deus tirou o homem do Éden. E quando Deus percebe que o homem está só, o que Deus faz? Cria uma ajudadora, tira uma costela e cria a mulher, que está sob a missão do homem, né? Então, olha que coisa profunda, interessante observar que como o homem se sente só. E como é que nós vamos nos isolar? Não podemos criar essa armadura do isolamento, porque ela nos impede de ter contato com nós mesmos. E aí nós vamos perdendo, os nossos sonhos vão embora com o isolamento. E talvez você esteja aí agora sim, se isolou da vida, vieram as decepções, as dores, os travamentos emocionais, mentais. E agora talvez você esteja aí dizendo, bispo, é o que está acontecendo comigo. Eu estou isolado, eu estou sozinho, eu estou numa ilha, né? Como se estivesse numa ilha sozinho, como um náufrago. E eu quero dizer para você o seguinte, você tem que sair daí, você tem que sair disso, ok? Saia disso, em nome de Jesus, saia disso. Você precisa sair do isolamento, porque o isolamento, ele nos faz sofrer. E o isolamento, ele tem um sentido de proteção, mas no final, o sentido do isolamento
quando ele não é bem administrado, não é feito de forma inteligente, ele nos trava, nos amarra, nos impede e bloqueia a nossa visão, a nossa maneira de ver as coisas. Então, querido, saia disso o mais rápido possível, ok? Não adianta você se isolar. Há momentos que nós precisamos estar sozinhos, sim. Há momentos que nós temos necessidade de estar sozinho. Há momentos que nós não queremos ninguém, para momentos de buscar somente a Deus, momentos que nós não queremos falar. Isso tudo são momentos, mas entrar dentro de uma caixa, não. Por quê, bispo? Porque em alguns momentos, dependendo da caixa que você entra, você não perde a chave. Você tranca e perde a chave. E aí, para sair daí, meu irmão, vou te falar, vai ser um processo lento, dificultoso, vai precisar fazer um trabalho muito forte para que você saia disso. Então, querido, em nome de Jesus, quero dizer para você, saia da caixa hoje. Amplie a sua visão. O tempo de isolamento precisamos ter, é uma autodefesa? Mas é um período, depois isso tem que passar. Senão você não acredita mais em ninguém, senão você não acredita mais nas pessoas, senão você vai achar que todo mundo é igual e talvez uma pessoa faça você enxergar que ela é o resultado de um universo inteiro, e não é. Uma pessoa é uma pessoa e nem todas as pessoas são iguais. É importante você guardar isso. Se você perder isso, você perde a vontade de se relacionar. E aí, quando perdemos a vontade de relacionar, nós não vamos entender o que é céu, porque o céu é lugar de muita gente junto, é um lugar de relacionamento, é um lugar da igreja estar junta, e jamais podemos entrar no céu se nós estamos isolados aqui na terra. Então guarde muito bem, que isso é muito forte e profundo. Amém? Então eu quero falar sobre uma outra armadura como mecanismo de defesa que nós criamos, né? Que é a repressão. Olha que coisa, eu vou ler aqui uma coisa importante para você. Essa forma de agir consiste em eliminar os aspectos que poderiam ser dolorosos, né? Que poderiam ser dolorosos, tornando-os inconscientes. Se os apagarmos da nossa mente, não poderão mais nos machucar. O que acontece é que, apesar de não sermos conscientes, eles podem se expressar de outros modos. Meu Deus, que coisa! Então, olha só, a repressão, o que significa isso, né? Quando nós reprimimos, quando nós criamos uma ideia de que eu preciso bloquear isso aqui, eu preciso fazer com que isso aqui não volte à tona. Então, é muito comum acontecer esses casos quando nós nos decepcionamos com pessoas, certo? Quando nós nos decepcionamos com pessoas, automaticamente a nossa ideia é nos reprimir, é achar que acabou, todo mundo é igual e todo mundo vai fazer da mesma maneira, todo mundo tem as mesmas características, e nós vamos reprimir a nossa mente. E aí, quando nós começamos a reprimir a nossa mente, nós vamos colocando isso, quando vai se tornando uma realidade, vai tudo passando para a mente. E você, durante os períodos da vida, os ciclos da vida, inconscientemente você se torna uma pessoa que vai reprimir as suas emoções, os seus sentimentos, e não vai permitir que haja mais pessoas que façam parte desse ciclo de relacionamentos da sua vida. Eu vi uma coisa do John Bevere, que ele fala num dos seus livros uma coisa interessante. Ele diz assim: pessoas vêm, pessoas vão, e pessoas vão vir e pessoas vão. E aí ele termina dizendo: e não se esqueça, pessoas virão e pessoas irão. E essa é uma realidade da vida. E se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos criar uma ideia de que a pessoa vai ficar com a gente para a vida toda, ou vai se tornar nossos amigos a vida toda. Isso muitas das vezes não vai ser uma realidade, e não é uma realidade. Então, nós vamos reprimir inconscientemente a nossa mente, ela vai reagir em relação a isso. Então, a repressão, ela é muito forte, porque ela entra de forma inconsciente, né? Então, apesar
de nós sermos conscientes, ela atua de forma inconsciente. E aí vai entrar por áreas, vai trazer dor, vai fazer lembrar das feridas passadas, vai fazer lembrar das coisas que aconteceram, que te magoaram, que te feriram, que te jogaram para baixo, né? E aí você, como diz a Aninha aqui, se fecha. Você se fecha e da maneira inconsciente você vai sempre atuando da mesma forma. E quando chegamos a esse nível, nós precisamos de um trabalho psicológico, porque é um livro, é um momento da consciência. E como vamos curar uma coisa que nós não temos consciência daquilo que está acontecendo, né? Quando você tem uma pessoa que está com febre e ela vai chegar e falar assim, me leva no médico, eu estou com febre, ela tem um sintoma. Agora, quem vai para o hospital sem dor? Ninguém. Então nós jamais vamos pedir ajuda, nós jamais vamos buscar ajuda quando inconscientemente, mesmo com a nossa consciência, né, nós vamos não percebemos que estamos agindo errado, de maneira errada, e estamos usando a armadura errada, e essa armadura é perigosa, ela destrói, ela acaba, ela reprime, né? Então você precisa tirar essa armadura da sua vida, ok? Tirar essa repressão e voltar a ser um ser consciente. Lembrando a você que no último dia nós vamos falar de quais armaduras nós temos que usar, que são as armaduras inteligentes pelo qual nós precisamos. Mas o que não precisamos é de armaduras que vão nos afundar, de armaduras que vão nos bloquear, porque, como eu disse desde ontem, as armaduras emocionais é uma faca de dois gumes e nós precisamos saber usar só um lado. O outro lado, um lado é para libertar e o outro lado para aprisionar. E nós temos que aprender a usar só o lado que nos liberta, que nos livra e não que nos amarra, que nos faz viver aprisionados a dor, a mágoas, a ódio, a ressentimentos, principalmente de coisas que já passaram, não existem mais, né? E hoje eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa que estava atendendo e dizer para ele, quanto tempo seu pai, um relacionamento mal com o pai, uma história ruim de um mau entendimento com o pai, e o pai já é morto. E eu perguntei quanto tempo que seu pai está morto. Há muitos anos, sei lá, não lembro agora, mas acho que já tem 10 anos, alguma coisa assim. Eu falei, rapaz, 10 anos seu pai morreu e você reprimiu a sua mente. O seu subconsciente trabalha para trazer à memória as coisas que seu pai falava, as coisas que ele trazia para você. E aí, como a pessoa está aprisionada pelo subconsciente. E ela agora, graças a Deus, está tendo a consciência de que o seu subconsciente está reprimido. Então, a repressão, ela bloqueia o nosso subconsciente. Nós vamos sentir coisas e vamos talvez perder pessoas boas, maravilhosas, que estão ao nosso lado, porque o nosso subconsciente vai sempre agir na frente e nós vamos perder o senso do que é certo e do que é errado. Então, a repressão, essa armadura não serve para mim e para você. E quero falar rapidamente aqui sobre uma outra, que é a projeção, né? Uma das armaduras mais utilizadas e que pode funcionar de maneira mais inconsciente. Trata-se de atribuir nossos pensamentos e sentimentos aos demais. Vou fazer uma projeção. Então vamos dizer aqui que agora eu estou aqui com o meu querido diácono Bruno Brandão, que é o meu coach aqui de mídia, e eu estou uma grande expectativa com ele aqui agora de terminar a live e ele dizer para mim como é que vai funcionar, vai ser bom, foi bom, bispo, glória a Deus. E aí ou ele falar, foi ruim, bispo, você poderia ter ido mais por aqui, mais por ali e tal, beleza. E aquilo fica no subconsciente. Olha que coisa interessante essa projeção. Nós projetamos alguma coisa para agradar alguém. E talvez você esteja olhando essa live e observando uma coisa, você vai observar em todas essas lives que eu vou estar fazendo, e pensando assim, o bispo está fazendo isso
com qual projeto? A projeção dele é fazer com que todos nós nos conectemos? Não, porque eu estou olhando aqui, um monte de gente está chegando, um monte de gente está saindo, um monte de gente está entrando, tem poucos que estão firmes aí, eu acho que até por causa do horário também, né? É hora de pegar filho na escola, aquela coisa toda. Mas a minha projeção é ajudar você, essa é a minha projeção, ajudar você a sair de vícios, de ciclos emocionais e principalmente se libertar das armaduras que não servem, que amarram, que pressionam. Agora, se eu vou conseguir ou não, isso dentro do seu coração, essa não é a minha real projeção. Porque senão eu vou deixar isso, tudo que eu fizer vai ser para tentar fazer com todo mundo alguma coisa e fazer com que alguém ao mesmo tempo se agrade. E quando nós começamos a fazer isso, nós vamos perdendo a nossa essência. Nunca se esqueça disso. A essência acima de tudo, ok? Então, quais são as suas projeções? São por você, pelas pessoas? São por Deus? Ou são sempre linkados aos que as pessoas vão pensar, o que elas vão achar? E eu quero falar agora, rapidamente, sobre mais uma, que é a negação, né? E depois nós podemos botar até um resumo aí embaixo, né? Trata-se de utilização, a negação para bloquear de alguma forma o que pensamos e sentimos, porque é muito difícil assimilar o que está se passando conosco. É aquela armadura que a gente se nega o tempo todo, né? Aquela armadura que a gente coloca e o tempo todo nós precisamos nos negar a quem somos, negar as nossas vontades, negar a nossa existência para agradar as pessoas. E chega um momento que a gente não aguenta mais. Essa é a realidade. Quantos casamentos não acabaram porque a mulher foi forte, aguentou. O dia que não aguentou mais, ela explodiu e o casamento acabou. Então, nós precisamos entender que temos que tirar essa armadura da negação, porque não temos como nos negar o tempo todo o que sentimos, o que pensamos. Não podemos deixar com que essas emoções sejam totalmente vinculadas, né, à realidade das outras pessoas. Não tem como eu me negar o tempo todo, isso é impossível. Então vai ter momentos que você vai ter que colocar o seu ponto de vista, o que você pensa, ainda que esteja errado, ainda que seja para consertar alguma coisa. Precisamos desse tipo de personalidade, porque isso é tudo que nós precisamos de uma forma poderosa. E eu tenho certeza que você precisa tirar essa armadura da autonegação, sabe? E entender que muitas das vezes você quer ser ouvido e que não tem como você o tempo todo a não se negar, a não ser que seja por um propósito superior, que é a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, aí sim, nós vamos nos negar sempre, mas não pela vontade dos outros. Para fazer a vontade de Deus, não temos mais as nossas vontades, mas nós temos sentimentos, nós temos emoções. Muitas das vezes essas emoções têm importância, pode não ter para as pessoas, mas tem para a gente, então não se negue. Tira essa armadura que faz com que você entre no buraco, às vezes chega em casa e você quer falar o que pensa e você não fala. Não estou falando de ser de barraco, não estou falando disso, de apenas expor, de dizer o que você está sentindo, e muitas das vezes você não pode dizer, porque se você falar vai ter problemas, vai ter briga, vai ter confusão. Aí sabe o que a gente faz? A gente reprime, como nós falamos aqui, nós criamos uma projeção de que um dia nós vamos poder falar, que não é uma realidade, e nós nos negamos o tempo todo e vamos perdendo a nossa essência. E quando menos percebemos, estamos aí numa bela de uma depressão, numa bela de um fundo de poço, porque negamos simplesmente aquilo que nós sentimos. Então, essa autonegação não é boa, meu irmão, não é boa. Então, rejeite isso, tire isso da sua vida, porque não vai te levar a lugar algum. Outra coisa, e por último, né, que é a transferência, é a armadura que nós vamos usar aqui, o mecanismo de defesa, que é a transferência. Esse disfarce, né, atua redirecionado aos nossos pensamentos e sentimentos para outras pessoas.
situações ou coisas. Então vamos lá, essa armadura é forte. Eu sou assim porque eu casei com meu marido. É isso aí, Adriana. Deixou de sabotar. Acabou. Então, eu tô assim porque o meu marido me deixou assim. Eu acho isso uma covardia. Eu sou assim porque você é assim porque você permitiu que fizessem você ser o que você está sendo hoje. Então não transfiramos. Se nós transferirmos as responsabilidades, se nós transferirmos, criarmos essa armadura de transferência de responsabilidade, nós nunca vamos encontrar a saída, porque sempre vai existir alguém, sempre vai existir alguma coisa, sempre vai existir um mentor para isso. Eu vou um exemplo. Eu estou nessa situação financeira porque a culpa é do Bolsonaro. Eu estou nessa situação financeira que... Queridos, quando nós andamos nas ruas, nós podemos ver pessoas vendendo água, vendendo Coca-Cola. Você está nessa situação financeira porque você não trabalha. A realidade é essa. Porque emprego no Brasil não tem, mas trabalho tem muito. Se você parar numa obra de construção e falar, está precisando de ajuda aí? Seu bispo aqui já trabalhou muitos anos carregando cimento, trabalhando em loja de material de construção, porque eu tinha 2 filhas e vendendo um monte de coisa, né? Porque temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa. Então isso é muito interessante, essa transferência de responsabilidade. Não se permita mais com que pessoas façam com você o que você permite. É simples assim, mas não transfira para elas, porque as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos fazer. O dia que você dizer, chega, eu não permito mais que toquem nessa área da minha vida, que me influenciem, aí você vai estar assumindo o seu autocontrole da sua vida, sua autorresponsabilidade. Você vai estar assumindo a sua responsabilidade, entendendo que ninguém pode fazer nada sem que nós permitamos. Alguém pode chegar e falar um monte de coisa para você e dizer um monte de coisa para você, e isso não te afetar. A partir do momento que você disser, não, isso aqui eu rejeito, é um pensamento dele, do que ele pensa, ele tem um direito de pensar o que ele quer, mas eu não vou deixar que isso entre dentro de mim. Então nunca diga que você está travado, que você está parado. Uma vez eu atendi um gabinete do irmão que disse assim, bispo, eu queria muito trabalhar na obra de Deus, mas eu não trabalho por causa da minha esposa. Eu falei, você não trabalha porque você não quer, ok? Mas a minha esposa não deixa eu trabalhar na igreja. Eu falei, não tem que deixar, você tem que começar a trabalhar. Ela tem que entender. Então, são posicionamentos que nós temos que tomar, que muitas das vezes vão gerar confrontos, vão gerar adequações, mas nunca transfira responsabilidade. O Diego botou aqui uma coisa interessante, que quando Eva comeu o fruto, foi dar a Adão, Adão comeu, e quando Deus chamou Adão, que Deus não queria falar com Eva, e perguntou, onde é que tu estás? Eu estou aqui. Né? E você comeu do fruto? Eu comi, mas foi ela que me deu. Então começa lá no Éden essa transferência de responsabilidade. Ele comeu porque quis comer. Eva ofereceu, mas ele tinha a oportunidade de dizer, não quero. Mas ele mesmo assim comeu. Então nós não podemos fazer essa transferência, essa armadura que nós criamos de botar culpa, sabe? Muitas das vezes lá atrás, né, no nosso pai, na nossa mãe, nas coisas que falaram que a gente não quer ser nada, daqueles que receberam palavras de ofensa, daqueles que receberam palavras de derrota, daqueles que foram humilhados na vida. E talvez você diga assim, mas eu estou nessa situação emocional porque falaram muita coisa, fizeram muita coisa comigo. Mas se você já não está na hora de você assumir a sua responsabilidade da sua vida e dizer, não aceito mais que façam isso comigo, eu não aceito mais que aquelas palavras que lançaram contra a minha vida sejam uma verdade. E olha, queridos, quando nós tomamos tal posicionamento, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, a nossa vida passa a ser diferenciada. Então não transfira mais, assuma o controle. Banque com tudo que você aceitou até hoje, sabe? E mude a sua maneira de enxergar a vida e tire todo o link do seu insucesso com pessoas que estão ao seu derredor. Na verdade, nós não temos uma vida
E essa vida que nós temos é nossa. E nós temos que aprender a viver a nossa vida. Então, queridos, eu espero que eu tenha abençoado você, espero ter ajudado você nessa segunda live, né? Que nós falamos sobre os mecanismos de defesa que nós temos. Isso é uma matéria de neurociência, isso é uma realidade de vida. Então, espero ter abençoado a sua vida nessa tarde, espero que essa live gere muitas coisas boas para você.